É bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante a vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de todo o conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Todos a bordo? Sim. Então respira fundo. O piloto não sumiu. O importante não é o que formos falar, mas as dúvidas que vamos gerar na cabeça de vocês. Porque o Espiritismo, para Viana de Carvalho, é a ciência da filosofia, a filosofia da religião e a religião da ciência. Ou seja, ele é a síntese do ensinamento cósmico. Pensam alguns distraídos que os espíritas saem do meio espírita para estudar física quântica. É o contrário. São os físicos quânticos que vieram estudar espiritismo. Porque ele é o ensinamento universal dos espíritos. Se é universal, é a síntese cósmica. É uma filosofia que nos ensina a pensar, mas não nos ensina a fazer. É uma ciência que nos ensina a fazer, mas não nos ensina a comportar. E a moral do Cristo nos ensina esse comportamento. Por isso, quando falamos quem conta um conto, aumenta um ponto, se observarmos na obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz, por Chico Xavier, nós gastamos 1.500.000.000 de anos do átomo primitivo, que é o espírito com E minúsculo, como a semente divina ou centelha divina, a mônada primitiva, até aqui no humano, 1.500.000.000 de anos. Para Joana de Ângeles, na obra Ao Encontro da Paz e da Saúde, só o corpo humano, a partir das primeiras moléculas, para chegar onde chegou, quase 4 bilhões de anos. E ela conclui na obra que o espírito em si tem quase a idade do universo. Obras anteriores, como Ser Consciente, ela afirmou que o espírito em si mesmo, ele sabe conscientemente o que fazer, quando fazer, como e onde realizar. Ele é a síntese de todas as nossas vivências. E a alma é apenas a soma das experiências desta etapa. Para Ernesto Bozano, na obra Objetivo da Vida, em cada encarnação o espírito fabrica uma alma e, ao final, a incorpora à sua realidade consciencial. Não por acaso, Leon Denis já havia dito em O Problema do Ser, o Destino e da Dor, por experiência própria, que o espírito não é o que está encarnado totalmente. O que está aqui é só uma diminuta fração. Que para Joana de Ângeles, na última obra que eu citei, é apenas um ponto de autoconsciência pura. E conforme a fila vai andando com o próprio Kardec, num dado momento, ele pensou que eram 2 elementos gerais. Na questão 28, que é a seguinte que você passou, ele próprio admitiu a ignorância por 3 vezes, se eram 2 ou não. Eles nos aparecem distintos, mas se tem a sua origem ou não num elemento único, mas na questão 540 ele não chegou à conclusão.
tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, que é o espírito na sua origem, até o arcanjo que começou por ser átomo. Vergonhosamente, não existe nenhuma tradução atual que tenha a informação que você passou. Como átomo, pelo átomo, não por ser átomo. Então, quando falamos de átomo primitivo, estamos falando da partícula divina, a centelha divina. Quando falamos do espírito individualizado, do qual somos uma fração, estamos falando de um todo com a quantidade dessas partículas que não dá para calcular na matemática humana. Porque se olharmos apenas uma célula sanguínea, a hemácia, a mais simples de todo o corpo, que não tem nem o seu próprio núcleo, a sua consciência condutora se deixa conduzir pelo que pensamos e sentimos, ela tem mais de 280 milhões de moléculas. E as moléculas secundárias da matéria, é uma porção das moléculas primárias, questão 34A do Livro dos Espíritos. E a molécula primária é um aglomerado de átomos primordiais, que é o espírito na sua origem. Podemos chamar de átomo primitivo, princípio inteligente do universo, mônada e tantos outros sinônimos que se dão. Para não confundir tanto a cabeça de vocês, se já não estamos confundindo, Kardec muda sutilmente a palavra reencarnação para encarnação e poucos espíritas perceberam. Porque se for reencarnar, sou eu que vou reencarnar com toda a minha bagagem espiritual. Ele colocou a obra de Hernani Santana, Universo e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira, na qual Hernani Santana afirma, porque é o espírito Aulos que está ditando na realidade, mas passou pelo seu filtro, ambos afirmam, categóricos, que Jacó, Moisés e Elias e João o Batista, trata-se de 4 etapas do mesmo espírito. Se for reencarnação, Jacó reencarnou como Moisés. Não existe mais o Jacó. Existe o Moisés, que é a síntese. Moisés reencarna como Elias. Então não existe mais o Moisés, existe o Elias. E Elias reencarna como João o Batista. Não existe mais Elias, só existe João o Batista, não é verdade? Mas na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, como que ele conversa com Moisés e Elias? Cada um com a sua personalidade. Não é interessante? Confirmando isto, na Revista Espírita de 1866, em 2 artigos no mês de junho, chamado O Sono do Espírito, Allan Kardec narra a experiência do Dr. Calais. Eu não sei se é o Dr. Jonas naquela época, a doutora Ana Risa ou um outro, que ele falou, explica o que está acontecendo comigo, como dissesse para Kardec. Porque quando eu era médico no plano físico, os que me buscavam pedindo a cura física, eu encontrava a causa da enfermidade na desorganização ou no comportamento moral indevido, consertando a causa, desaparecia o efeito. Ou seja, ele não dava medicação como Hipócrates também não o fazia. A cura está em nós mesmos ou naquilo que trazemos para o nosso universo. Mas como é da 5ª lei moral,
lei de destruição, que tudo morre para renascer, para se renovar, um dia, fisicamente, ele também parte. E segue curando almas na velocidade do pensamento. Não vamos entrar no detalhe disso aí, mas o que é interessante é que num dado momento ele se vê fora do corpo. Corpo espiritual que ele estava animando, como André Luiz deixou o seu corpo astral nas acomodações ou alojamentos das câmaras de retificação e projetou-se para a dimensão seguinte com o corpo mental. Então imagine ele fora do corpo astral, no mínimo com o corpo mental, numa sala onde tinha vários acadêmicos na área da medicina. Ele os questiona e eles o respondem. E quando a resposta chega, ele percebeu que estava respondendo para ele próprio. A isso chamamos consciência, a síntese do suprassumo das nossas vivências, que hoje chamamos de superconsciência ou simplesmente o reino de Deus em nós. Se assim é, e assim creio, e não porque alguém me disse, porque eu vi eu mesmo conversando comigo mesmo, na ocasião que nos foi dada a tarefa de confecção desse livro, 4 Eus. O Sebastião Camargo, que chegou num ambiente para proferir uma palestra, o anfitrião nos acolhe, vamos imaginá-lo, o Frei Valdemar, e nós estamos lá trocando ideias para ver o que pode ser falado, como é o seu rebanho, como que nós podemos ajudar e não complicar a vida do dirigente. Porque dependendo do que vamos falar, ele vai ficar com a encrenca depois que sairmos. E estamos lá e de repente a Gleide chega afoita. Só que ela abre a porta, da maneira que ela abriu a porta, eu fiquei detrás da porta. Ela não me viu. E disse ao Frei, Sebastião Camargo acaba de chegar. Ele olha para ela, olha para mim. Interessante, vamos lá ver você então. E quando lá chegamos, era de interesse meu, alguém com a mesma semelhança, com um livro e um relógio na mão. Aproximando, um ato instintivo, ajoelhei e beijei-lhe os pés. Tão alta era a hierarquia desse ser. E tinha outro ser com maior envergadura, observando os dois. E de repente chega um com menos experiências do que eu, que é o que chamamos de protetores espirituais das energias mais densas. E quando Hermínio Correia de Miranda, um dos mais sérios estudiosos no meio espírita, até hoje ninguém conseguiu contestar a sua obra, e ele fala não só de um espírito animar vários corpos, mas vários espíritos animar um só corpo. Se falar isso na casa espírita, você vai para a fogueira na hora. Principalmente em nossas federações, né, Oduvaldo? Aí que a coisa fica um pouco mais complicada. Mas ele afirma num pequeno opúsculo chamado Hahnemann, o precursor da medicina espiritual, Hahnemann, como o pai da homeopatia, fora também Paracelso, o precursor do magnetismo. E sugere que ele tenha sido também Hipócrates, o pai da medicina. E eu sugiro, por minha vez, que ele está falando do Dr. Calais, na junção das informações. Então, quando aprendemos a conversar com a nossa própria consciência, e estas recomendações seria agora do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira,
Ele narra que Carlos Chagas, que nós conhecemos com o pseudônimo de André Luiz, é o seu mentor. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas uma quase certeza que ele é o próprio como fração. Porque é possível eu encarnar uma realidade e ser o próprio mentor, porque isso aconteceu com Leon Denis. E eu não vou discutir com Leon Denis, que foi considerado o apóstolo do Espiritismo. Alguém com a maior envergadura entre aqueles elementos naquele momento, mais próximo à estrutura espiritual de Allan Kardec. E, curiosamente, a gente já começa por enxergar Denis dentro do próprio Kardec, que narra, ou melhor, no seu nome, Hippolyte Léon Denis Sartre. E o próprio Kardec, na Revista Espírita, ele anota, e eu vou pedir para alguém ler, porque eu posso fazer de conta que estou lendo e estar enganando vocês. Quem quer nos dar a honra? Ailton, chega, faz o favor. Então, Kardec, na Revista Espírita de setembro de 1868, só essa citação. Olhando para ali, depois você vai assinar direito de imagem, para a gente poder... Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados, acréscimo nosso, como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la, progredir ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas essas inteligências, encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que constitui, propriamente falando, a alma da terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do espírito-chefe. Este é a cabeça, os outros são os braços. Obrigado. Somos um. Aí Emmanuel e vários outros. Com Emmanuel, somos sempre a soma de muitos. Manifestamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos manifestam. Leon Denis chegou à conclusão, à época, que o erro ou a ascensão de um único ser, ou erro ou acerto, interfere no conjunto. Hermínio Corrêa de Miranda, em Nossos Filhos São Espíritos, se pisarmos numa grama, interferimos na estrutura de uma galáxia. O cientista que nunca cursou coisa alguma nos bancos acadêmicos, que trouxe à baila a sua própria consciência, George Washington Colville, ele estudava numa folha o movimento de uma galáxia. Ele enxergava numa folha o movimento de uma galáxia. E assim, ele não precisava macerar uma planta para extrair dela as informações que ela possuía. Ele dialogava com ela. Isso colocamos em nosso primeiro livro. E algo parecido é o que faz José Benedito. O coco da palmeira babaçu que ele usa é o que ela oferta. Ninguém violenta sua consciência retirando antes que ela se sente que deve ofertar. Tanto que é o coco que cai, não é isso, José? E o que ele, trazendo de outras vivências, acessando a sua própria consciência,
somado a incontáveis realidades componentes desse todo, ele não apenas dialoga com os princípios espirituais existentes no coco, da casca ao interior. Porque da semente ele extrai o óleo, que vai ser o veículo após tirar da glicerina, né, José? Refina para ser o condutor das informações quânticas para transformar-se no aditivo para a reprogramação do veículo para menor poluição, maior desempenho e várias outras propriedades enobrecedoras. E assim com todas as coisas que ele se dispõe a fazer para o fim ou meio que ele consegue enxergar para colocar à disposição daqueles que querem um impulso por desconhecer que tudo isso está nele, porque no futuro ele não vai precisar mais da palmeira, nem do seu fruto. Porque se cada um assimilar as informações que estão no maná, nas cápsulas, ou em qualquer outra energia que ele condensar ou direcionar, e entender as informações que estão ali, vão aprender a mesma coisa. Porque ele é um mestre que está lecionando por intermédio das cápsulas, desta energia quântica. E quando falamos de energia quântica, para Amit Goswami, ele foi para a física clássica provar que Deus não existia. Não acreditava em Deus. E ele queria convencer todo mundo que esse camarada, não conseguindo, sabendo que a existência da física quântica, que prosseguia onde a física clássica, por algum motivo, ainda não tem olhos para ver além, e quando chegou nos mais ínfimos elementos enxergados pelos físicos quânticos, ou vistos por eles, eles percebiam que eles se reuniam em dois ou mais, formando coisas maiores. E nesse momento ele pergunta para o seu assistente: quem está fazendo isso? A isso chamamos Deus. Ele leva um choque, conforme o seu próprio depoimento, e volta para a religião, para a espiritualidade, para buscar a informação que antes ele negava que não existia, o Espírito. E mesmo sendo o quantum de energia a menor partícula da física quântica, isso está a anos-luz do Espírito como partícula original. Eles vão chegar lá, mas está anos-luz, porque o que chamamos de energia quântica é uma fração materializada da bioenergia, do que nós chamamos de o prana divino, ou o plasma divino, o hausto criador, que nasce, no nosso caso, da nossa energia mental, da força suprema do universo, do verbo criador, que é o mesmo, ou guardado as proporções, nele o verbo criador, em nós a nossa capacidade criativa, que é o pensamento. Tá tudo bem até aqui? Então respirem bem tranquilos que vai dar tudo certo no final. Esta energia que nós chamamos de bioenergia, esse plasma divino em nosso universo, nasce da matéria mental, que para Gubbio, o instrutor de André Luiz em libertação, essa matéria mental é sempre compostas por seres inferiores incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E é essa energia que dá forma ao nosso pensamento.
Então você pensa alguma coisa, é ela que aglutinamos em torno desta frequência que se pensa e cria a forma, na qual vamos encarnar um sentimento para dar vida e depois dar sequência, como nós veremos daqui a pouco. E se vocês buscarem a causa de onde surgiu essa matéria mental, ela é a transmutação do que nós chamamos de fluido cósmico, que Kardec ensina-nos, porque agora é Kardec mesmo. A Gênese, 90% das informações, Kardec buscou diretamente na fonte, antes na sua própria consciência. E ele narra que nós podemos arrebanhar uma porção de fluidos, gravar nesses fluidos as nossas virtudes, os nossos valores, condensar esses fluidos enriquecidos com as nossas virtudes em nosso perispírito e construir moléculas saudáveis e curar o próprio corpo. E não só isso, afirma que no perispírito já temos uma fonte permanente de energias. E antes dissera, no artigo de fevereiro da Revista Espírita de 1864, que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses. Para que eu vou agredir o meu corpo com várias situações que não vão curá-lo, porque a cura vem de dentro e não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se eu mudar o meu comportamento, o meu modo de pensar, o meu modo de sentir, falar e agir, em 2 meses eu tenho um corpo novo. Mas, como eu disse, quem conta um conto aumenta um ponto. Camille Flammarion, o seu amigo íntimo, que na obra A Gênese, segundo Kardec, psicografou a si próprio, um astrônomo psicografando outra vivência de astrônomo, como Galileu, como Kahneman, outra personagem. Todas as personagens psicografadas por Camille foi ele próprio, do seu universo. E Kardec já buscando, por ter um degrau a mais, pela intuição, que quem estava enxergando as suas figuras com a intuição, via o todo. Via as 2 imagens ao mesmo tempo e mais um monte de coisa. Agora, com o racional, só se você usar os 2 cérebros, as 2 partes simultâneas, aí você consegue, como aquela médium lá, na época de Kardec, em 1862, nas viagens que ele fizera, para ver como estava na prática. Ele pegou uma médium psicografando a mensagem com uma mão, uma segunda com a outra mão, uma terceira pela psicofonia. Até aqui tudo bem? Então, Camille, na obra A Morte e o seu Mistério, volume 1, ele narra que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, em mais ou menos 20 dias. E basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Agora, o povo, a maioria, não gosta de estudar, como vai mentalizar o que desconhece? Porque eu só posso mentalizar e imaginar o que eu tenho informações a respeito. Porque conhecimento não vem de grátis. Por exemplo, muitos compram o livro para enfeitar a estante, não tem? A gente comprou isso aqui para não ter como pôr na estante. Se pôr lá não vai nem aparecer, vai enfeiar. Então é melhor estudar, fica mais fácil. Porque aqui tem informação, só isso. Não passa de informação que está lá. Trouxe para dentro, tem conhecimento, se estudou com atenção. Se não, apenas leu. E acaba de ler, não entendeu coisa nenhuma. E às vezes ainda acusa, está muito difícil esse negócio. Mas Kardec deu a dica. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Não se faz um estudo novo com ideias preconcebidas. E se eu quero realmente entender, eu vou estudar as ideias,
a sequência que ele deu no próprio pensamento da apresentação, o Jonas, o Crispim, com o pensamento de Pietro Baldi, o desencadeamento dessas ideias. E quer gente séria para te orientar nesses estudos, sede sério. Tenha uma frequência, tenha uma disciplina, tenha horários, estabeleça critérios, etc. Então, se em 20 dias, mais ou menos, uma lagartixa constrói um rabo novo, e se tudo cresce e evolui, um dia eu já fui, porque eu lembro. Foi a mesma tecnologia que eu acionei para reconstruir o osso da mandíbula em 20 dias. Agora, quem é que quer lembrar disso? A maioria quer que o Zé Benedito já venda a solução. Pronto. Ele até que está se esforçando para criar o aditivo, de modo que o leigo lá, que não acredita em nada disso, como ele passou por um moço que deu depoimento, falou, não sei o que você fez, o que você pôs nesse negócio. Mas assim que eu pus no carro, meu carro ficou mais harmônico, eu senti que o motor fez menos barulho, que estava meio barulhento. Viajei daqui até São Luís, fez 17 quilômetros, de lá para cá eu não coloquei o aditivo, fez 14, mais ou menos assim, né, José? Para quem não acreditava no negócio, porque quer. Mas esta criatura só não sabe de um detalhe, porque ele está interferindo não só na combustão, está interferindo na maquinária inteira do veículo. E em quem está sentado naquele banquinho de trás daquela coisa redondinha assim, que às vezes quem está lá sabe dirigir, mas muitos nem isso sabem, porque na hora de uma situação complexa, coloca a vida dele e a dos outros em risco. Então, quando nós entendemos de elementos infinitesimais que existem em nossa realidade, e ninguém consegue parar de pensar. Tente. Vocês vão pensar em como parar de pensar. E isso me assombrou, porque se está em Evolução em Dois Mundos, e é o capítulo mais extenso que tem no nosso primeiro livro, é sobre o perispírito, que é o veículo de expressão da mente, já que eu não consigo brecá-la, e eu preciso da direção. Ele fala que ninguém consegue parar a mente. Ou você a usa, quando desencarnado ou encarnado, ou alguém vai usar. Alguém vai plantar pensamentos nesse laboratório divino, quer seja aqui ou em qualquer outra frequência, e o que você gostaria que acontecesse, vai acontecer às vezes o contrário. Porque muitos, quando recebem um diagnóstico que estão doentes, querem saber tudo sobre a doença. Não perco meu tempo. Eu quero saber tudo, como eu sair da situação. E se Deus não criou doenças, não temos notícia que Jesus nunca também adoeceu. Ele deixou um manual, que eu chamo de biografia. Meio complicado às vezes, porque dizem que é um livro sagrado, mas na história é o livro mais adulterado que eu conheço, chamado Bíblia, que é um conjunto de 207 livros, já começam por aí. Os cientistas, os estudiosos, teólogos e vários outros filósofos, eles chegaram à conclusão que não são 24 fragmentos como no Alcorão, nem 66 da Bíblia protestante, tampouco 73 fragmentos como na católica, mas 207 livros. E à época, a informação saiu na revista científica chamada Super Interessante. Não sei se vocês conhecem, muito conhecida. 185 livros foram encontrados, fragmentos de mais 21 já catalogados. Deu quanto? 206. E depois acharam o Evangelho de Judas, o Iscariotes.
E é tão interessante que quem teve contato com Jesus nunca foi o mesmo. Tem o evangelho de Pilatos, o evangelho de Barrabás. Eu só não descobri o evangelho de Herodes. E eu acho que esse foi um ponto fora da curva. Naquela situação eu não quis aproveitar, mas os outros não conseguiram, os que estiveram mais próximos, nunca mais foram o mesmo. Eu quero ver... Exato. Tem o evangelho de Maria Madalena, tem o da própria Mãe Santíssima. Você acha que uma mãe não vai escrever sobre o filho? E quando percebemos essas realidades, se aqui, como um feixinho de energia, o quanta, brincando de viver, quando eu olho, ela faz pose e interage comigo. E eu já não sou mais eu, nem ela é mais ela, porque agora já tem gente do meu universo no dela. E o que ele faz? Quando ele interage com uma amêndoa, ele está interagindo com todas as palmeiras, e não só do Pará. E não só nesse mundo, segundo Kardec, em todos os mundos, se elas existirem por lá. E quando alguém que não tem consciência, porque acusam que é a cápsula do babaçu, mas tem um laudo da Unicamp que ela não é tóxica. Como que ela pode causar algum tipo de efeitos se ela não é tóxica, já que alguém não está percebendo a energia quântica? E se a energia dele é nobre, porque nele e o que ele dirige tudo é bom, como que pode causar o mal? Agora, se eu não quero me transformar, não chegue perto de alguém mais evoluído, porque ele vai te deixar todo desconjuntado, porque ele vai reconfigurar num outro formato que você não quer, você quer o formato antigo. Você não quer algo diferenciado, como quando alguém interferiu na minha estrutura biológica para que eu pudesse ouvir além das frequências do som, enxergar além dessas frequências da luz. Porque Leon Denis narra que existe sóis que a luz não é, o que nós chamamos 299 mil e etc. Não chega a 300 mil quilômetros por segundo, mas sim 420 mil quilômetros por segundo. Um pouquinho acima do nosso. E imagine isso em outras instâncias. Sóis de primeira grandeza, já que o nosso é de sétima, para Dom Helder Câmara, que acreditava em tudo isso, mas não podia dizer no seio católico. Mas deixou uma carta: quando eu morrer, já que eles não podem me matar de novo, leia. E lá ele acreditava que a nossa estrela é uma estrela de sétima grandeza. E acreditava que em nossa galáxia existia mais de 200 bilhões de sistemas solares semelhantes. Hoje se sabe que tem 65 milhões de planetas semelhantes à Terra dentro da nossa galáxia, só da nossa. E achamos que tem vida só aqui. Agora, se eu não tenho olhos de ver, não tenho ouvidos de ouvir, para entender que nós somos multiversos por si só. Eu já existo em todo o cosmos. E tudo que existe lá existe cá. Isso é Leon Denis. Tudo que existe em mim existe no universo. Tudo que existe no universo existe em mim. Ou seja, somos o universo em miniatura. Agora, não tem como expressar o mais discreto pensamento sem interagir, segundo Kardec, com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Do mesmo modo, não tem como interagir sem permutar. Observador e observado, permutando valores. E não tem como evoluir sem se relacionar.
Aí vamos para a mesa de refeição e achamos que é só comer. Nós estamos interagindo com todos os seres que participaram daquele alimento e com todos os seres do vir a ser desse alimento. Isso fica às vezes um pouco confuso, mas já que tudo cresce, tudo evolui, conforme o que está no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso corpo biológico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Aluno que se torna semelhante ao seu mestre, ao seu professor, é considerado um professor também. Em breves dias vai estar lá na universidade, vagas de quê? Professor de biologia. Qual o currículo? O que é que precisa? Conhecer a matéria e ter a didática para ensinar. Porque não adianta conhecer e não ter diploma. Às vezes foi até comprado. Vai resolver alguma coisa? Mas se eu tenho conhecimento, porque José Benedito é um cientista nato. Ele pode não ter um ensino acadêmico, mas traz da sua própria consciência e na interação com outras consciências, quer sejam da sua árvore consciencial, do seu condomínio, ou outras parcerias, isso é o que menos importa. Importa é a intenção daqueles, por mais de 100 cientistas em 40 laboratórios em todo o mundo, tentando cristalizar a molécula de glicerina, sem sucesso. Meses a fio. Numa madrugada, aquele que não parou, prosseguiu de onde os outros pararam, no seu dia de trabalho, assim como Einstein, que teve um momento que ficou 3 dias sem comer e sem dormir, até chegar à conclusão de um experimento. E foi até interessante, porque ele sai para ir para o refeitório, ele era meio distraído. Você imagina alguém com essa inteligência, com esse cabedal, ser meio distraído assim como Sebastião Camargo. Não comparando a ele, mas só na distração. Aí alguém o para questionando alguma coisa, depois que termina o diálogo, você sabe me dizer se eu estava indo para o refeitório ou voltando? Como o outro já tinha se garantido e estava voltando, eu acho que você estava voltando. E ele foi para o laboratório, com certeza ficou mais 3 dias. Então aquele cientista na madrugada conseguiu cristalizar a molécula de glicerina. Ou seja, conseguiu reunir os elementais, os princípios ou elementos quânticos, e personificou a luz da sua própria consciência, porque é a consciência que vai dar a estrutura para que a forma exista, já que a própria consciência nasceu. Porque não é só esta de o órgão cria a função também cria o órgão, segundo Pietro Baldi. Sem essa que vocês não sabem quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha. Nós sabemos que foi a galinha. Depois criou-se nela mecanismo para ela dar prosseguimento por si mesma. Até aqui tudo bem? Então, no outro dia, quando os demais cientistas chegarem em seus laboratórios, todas as amostras de glicerina nos tubos de ensaio estavam cristalizadas. Como? Se não existe esta rede, esse biocampo, esse prana, esse fluido cósmico, dê o nome que queira. Ou simplesmente, como dizia Paulo de Tarso, em Deus eu existo, vivo e me movo. Que existo como um ser individualizado, vivo as minhas experiências e movo daqui para ali, dessa para outra dimensão. Aí a gente está aqui se ralando e esquece que tem outras dimensões conscienciais. Ao invés de acessar a sua própria consciência, e completa o que eu comecei a dizer com o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, o primeiro espírito que devemos receber na reunião mediúnica é o meu. Para eu saber quem sou, que potencial eu tenho. Do contrário, eu vou ficar pedindo para o outro que eu já possuo. Estar na beira do poço morrendo de sede, à beira de armazéns abarrotados morrendo de fome à porta.
Então, quando entendemos o que é a consciência, e para Hermínio Corrêa de Miranda, à luz dos ensinos de Anne Besant, não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência. E a consciência para Hernani Guimarães Andrade, olhando de fora, ela é um número de experiências e seres congregados. Mas olhando de dentro para fora, ela é qualificação. O que aqueles seres conseguem, manifestando por intermédio da inteligência, fazer com o produto do seu trabalho. Que para Carl Gustav Jung, a consciência não é o acúmulo de saberes, ou seja, não é o conhecimento acumulado, mas o discernimento do conhecimento vivenciado. Na ciência acadêmica, uma porção de átomos se reúnem e formam a molécula dos átomos de fósforo. O trabalho de promoção, posto que a própria ciência acadêmica admite que o elemento zero, que é o núcleo atômico apenas com energia nêutron, existe inicialmente. Regido por leis que, com certeza, uma consciência condutora que já foi o que ele almeja ser, ou, conforme Pastorino, o próprio Deus que está no íntimo de cada coisa, fazendo ela desabrochar de dentro para fora, já que estamos dentro dele. Só se percebe que aquele nêutron recebe um impulso e transmutam-se todos os seus elementos, porque são a junção de incontáveis elementos subatômicos, infratômicos ou elementos quânticos. E os prótons, em parte, se transmutam para gerar ou gestar os elétrons, que no chamado processo de esforço extremo na direção das órbitas mais externas, e chega o momento e lembra que só desce quem subiu e que ficou ovelhas para trás, que já tem tantas no aprisco, só que para voltar tem que deixar o que há de mais puro e nobre fora da sacola. E esses fótons que saltam dos elétrons no salto quântico formam um cinturão em torno do átomo e, segundo Alice Bailey, na obra A Consciência do Átomo, forma a consciência do próprio átomo, que nasceu dos elétrons, esses fótons, que nasceu dos prótons, que nasceu dos nêutrons, até remontar à origem da vida. E esta consciência diretora dessas moléculas, gestando esses elementos fotônicos, formam a consciência que vai governá-los a partir dali, com o nome de nucleotídeo, que em gerenciando e promovendo o produto ou substrato da sua ação consciencial gera o andar de cima, o RNA. Agora, os distraídos que compraram a ideia do desequilíbrio, e o que eu disse lá em Teresina, desafiando o próprio Jonas, médico, mas a informação veio que esse elementozinho com aquele nome, com aquele código, por fim, 19, nunca existiu. E nunca existiu mesmo. Plantaram a ideia na mente dos distraídos. Plantaram o pânico em suas consciências. A situação para que houvesse infecção, que o freio, ou melhor, o cabresto, para ver até onde a gente deixava se conduzir pelo cabresto. Nunca acreditamos nisso, nunca tivemos nenhum sintoma, abraçamos N pessoas que tinham sintomas e alteraram, porque era o propósito, o nosso próprio RNA. Mas se eu sei como fazê-lo, eu não posso consertá-lo, porque a única cura é o próprio indivíduo que vai fazer. Não existe cura de fora para dentro. José Benedito construiu o impulso, tanto para o fortalecimento da imunidade, e o mesmo elemento nós acrescentamos as informações de servir como um antídoto que vai reorganizar o que foi desequilibrado. Só que só acontece com a transformação moral
ou consciencial do indivíduo que está usando. Não adianta achar que vai ingerir uma cápsula, achar que ela vai fazer por ele o que ele tem que fazer. É uma energia em potencial, tanto que em física quântica a gente fala, são possibilidades infinitas, como ondas. Mas quando eu interajo, agora são probabilidades possíveis. Porque agora eu estou combinando com aquela partícula o que ela vai ser em parceria comigo, como nos ensina Leon Denis, físico quântico após Kardec, que essa energia, quando nós a convidamos, ela aproxima de nossa mente, nós gravamos nela a nossa inteligência. E no ápice dessa força de conjunção da nossa inteligência com a nossa vontade, que é a gerente da própria mente, o suprassumo expressado da consciência, que pode transformar-se em pensamentos, em ideias, palavras e ações, vai transformar essa energia em força de atração, que para Emmanuel e Joana de Anjos, a força de atração é o próprio pensamento. E a atração, ou essa força de atração, de acordo com a intenção que se pretende, transforma-se em amor. E o amor é a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Se eu construir com o pensamento positivo, segundo Joana de Ângeles, ele citou a obra Dias Gloriosos. Quando eu penso positivo, em alegria, em esperança, em gentileza, em doçura, eu crio fótons, acelerando os meus elétrons, transmutando os meus prótons, como nós falamos. Quando eu penso negativo, eu crio elétrons, ou seja, o espírito retroage, sim. E nós vamos falar por que sim. Ele não perde o seu conhecimento, mas Kardec mostra que na forma ele retroage, sim. E tem vários autores, a começar por Dante, o Inferno de Dante, Abismo, Ranieri por André Luiz e vários outros autores. Se eu não cuido, nas obras de André Luiz, do meu patrimônio biológico, ele morre. Se eu continuo com o mesmo desequilíbrio, morre o modelo que formou isso, a forma que formou essa forma. E eu tenho a segunda morte e viro um ovoide. O ovoide encarna num óvulo fecundado? Jamais. Ele vai ter que refazer o caminho, segundo Emmanuel, que a evolução se dá por recapitulação, e reconquistar todos os elementos até a completude do seu próprio corpo. Kardec, a Gênese, capítulo 11, item 10. E você fica animadinho quando você lê o item 10. E Kardec, às vezes, atualiza o seu próprio pensamento de um parágrafo para o outro. Então, conforme a natureza das atividades, a própria natureza mãe vai nos ofertar outros corpos. Lá está. Mas no parágrafo seguinte, que já está no item 11, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que vai construir o seu corpo ou aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas o material. Ou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, ele não dá paciência, não dá coragem, tampouco resignação, porque lá no item 26 do capítulo 5 já dizia que isso são virtudes, e virtudes se conseguem na vivência e não por petição. Então ele fornece a instrução, porque lá está, o máximo que Deus permite que os seus emissários façam é nos instruir, e o restante é conosco. Então, em qualquer momento e lugar, vocês podem buscar na própria essência ou em outras consciências, porque quando não encontramos em nós as informações, é da lei
e colocamos isso em nosso segundo livro com Miramês, que a mente, como entidade, pode buscar em outras mentes o que o espírito ainda não possui, posto que nem tudo sabemos. Então, ele pode trazer um propósito de vida nova, segundo Joana de Ângeles, para a aquisição de novos valores. A mente como uma entidade. Como uma entidade. Isso pode ser dentro do espírito. Pode ser dentro do espírito, porque ele vai expressar-se por intermédio da mente com uma fração que é a própria alma. Na mente tem um link que nós chamamos de memória, e a memória não está na mente, nesse pedacinho, vários autores. A memória está no espírito, ninguém destrói o espírito. Esse espírito, a partir do corpo mental superior, esse não retroage. Agora, quem retroage é a fraçãozinha, a sementezinha que não soube ser árvore. Mas a confusão do pessoal é esta. Então, aquela sementezinha, o aluno ou o filho que desobedeceu ao seu pai. Esse que vai ter, como o filho pródigo, a sua estrada. E o senhor da vinha, se vocês forem estudar pastorinho, o pai lá que tinha os 2 filhos vai ver que é o espírito. Tinha 2 almas, 2 personalidades. Fala de muitas outras lá. Quando vocês estudam pastorinho, compreendem isso de pronto, como a samaritana, poço de Jacó e Jesus. Jesus, o espírito, a consciência. O poço, o coração da samaritana. A água que ela já tinha, as virtudes que ela já tinha. E ela, a alma encarnada, a personalidade. Tudo bem? Somos ou não somos deuses? O universo não nega a matéria-prima nem a instrução para quem quer construir a própria realidade. Agora, quem não quer nada com nada e comprar tudo pronto, que é 65% da humanidade, quer comprar a cura. Dos 65%, 30% nem quer comprar a cura. Está muito satisfeito por estar doente e quer morrer mesmo. E 1% já quer curar-se. Então vamos transformar o nosso alimento em nosso medicamento, sabendo que nós estamos incorporando vidas em nossa vida. E transformar, segundo Pietro Baldi, fechando, o que é físico em psi. E para Hernani Guimarães Andrade, em psi quântico, é o átomo que era físico transformado pela promoção, pela sublimação em átomo psi, é uma porção de psi-átomos que nós vamos fazer individualizar o espírito, que é a consciência imortal, ou o espírito imortal. Tudo bem? Abraços de luz e paz. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.